Esse é o webinar da equipe do Gene OGT. Os integrantes são Gabriela Saito, Isabela Carolina, Bruna Goulart, Marisabel Zorzi, Ive Oliveira Gregório, Vinícius Gabriel Tresca. O webinar consiste em 4 partes. A primeira com a estrutura do gene, depois a expressão do gene OGT e de sua proteína codificada, a terceira parte pelo polimorfismo do gene e a quarta parte por 3 artigos. Bom, o nosso gene, o gene OGT, ele é uma proteína de ligação de oxigênio a um N-acetilglucosamina transferase. Ele é uma enzima catalisadora para adição de uma única molécula de N-acetilglucosamina a resíduos de serina ou treonina. O nome oficial dele é esse aqui que está em inglês, que é o mesmo que estava aqui no outro slide, de acetil, nananã. Os sinônimos são todas essas siglas. A numeração dele é essa 300.255. Essa aqui é a localização cromossômica dele. Quer dizer que ele está localizado no cromossomo X, que o braço do cromossomo é longo, que está na primeira região, terceira banda, primeira subbanda, e o sentido da fita é de 5 linhas para 3 linhas. O mapa do genoma físico dele é esse que está aqui na tela. Os genes vizinhos, aí aqui a gente pegou, né, aqui o mapa completo, ó. E aqui no próximo todos os genes, que são o TAF1, quer dizer que ele é um Tata Box, ele é um codificador de proteínas, e que uma breve descrição, que ele é com um coativador para participar, que participa de transcrição basal. Tem o INGX, que ele é um inibidor de crescimento, ele é um pseudogene. E tem esse aqui, ó, SOCCS-S6P1, que ele também é um pseudogene. Tem o GCNA, que ele é um codificador de proteínas. Esse também, o CXCR3. A região promotora, que é onde começa a iniciação da transcrição. Aqui a região Tata Box, né, que é uma sequência não codificadora. A ilha de CPG, aqui está o tamanho desse genoma, e a contagem dele é em 32, a quantidade de CPG que tem nesse gene é 32. Aqui é a marcação de CPG, né, dessa ilha, da citosina e guanina. Aqui a quantidade de exons e introns, todas essas linhas representam os introns, que é a região não codificadora do DNA, e ele possui 22 exons, dos quais todos eles são codificadores. Aqui é a região TR, que é a região que não é traduzida, está aqui transcrita toda essa sequência, que é a região TR, essa marcada em vermelho. Aí aqui a gente tem uma sequência que começa com o GT e AG, e termina com AG, então significa que é uma sequência conservada. E sobre a homologia desse gene, né? Ele tem 261 ortólogos e 14 parólogos. Como são muitos, eu peguei só as primeiras espécies para a gente ter certeza. Para a gente dar por curiosidade, porque são muitas e muitas espécies. Aí aqui 14 parólogos, que transcreve todos, TTCI, TTC6, TTC16, e aqui a árvore filogenética desse gene, né, como ele foi evoluindo. Meu nome é Isabela Carolina Dugos e eu vou apresentar a segunda parte do trabalho relacionada à expressão do gene OGT e de sua proteína codificada. Bom, em relação aos transcritos. Transcritos são os RNA mensageiros que sofreram transcrição de um gene. Os transcritos podem ser pré-transcritos, que são aqueles que não sofreram processamento no núcleo, ou podem ser transcritos maduros, que são aqueles que já sofreram processamento ou processo de splicing e tiveram seus íntrons retirados. O gene OGT possui 11 transcritos, sendo que 3 deles codificam proteínas, como é possível ver na tabela retirada do ensemblo. A flag dos transcritos indica sua confiabilidade com base experimental. Tem vários tipos de flags,
por exemplo, a MEN, que demonstra aquele mais biologicamente relevante, o ensemble canonical, que indica o mais conservado, altamente expresso, que contém a sequência codificadora mais longa, o Gene Code Basic sinaliza o transcrito mais completo e codificante, o APRIS-ALT1 significa que o transcrito está conservado em pelo menos 3 espécies, e o TCL1, que mostra o transcrito que apresenta a melhor correspondência aos exons. Em relação à expressão da RNA mensageiro, os principais locais de expressão são o baço, representado na barra cinza do gráfico, o cerebelo, na barra amarela, a glândula tireoide, na barra roxa, e as trompas de falópio e ovário, nos tecidos femininos. A unidade TPM significa transcritos por milhão. Também é possível notar neste gráfico que as regiões do encéfalo não apresentam uma grande expressão da RNA mensageiro, o que vai ser diferente na expressão da proteína. A função do gene OGT é codificar a proteína glicosiltransferase, que é uma enzima que catalisa a adição de N-acetilglucosamina a resíduos de serina e treonina, e tanto em proteínas citoplasmáticas como em proteínas nucleares. A figura aqui embaixo mostra como ocorre essa reação. Com a glicosilação dessas proteínas, é possível regular processos celulares através da glicosilação, da fosforilação de proteínas, feita por outras enzimas, ou afetando o processo de proteólise. Portanto, a glicosilação previne a obictinação de proteínas. A obictinação é uma maquinaria celular que tem a função de degradar proteínas. Ela também regula a estrutura da cromatina a partir da glicosilação de histonas, e atua na mobilidade das mitocôndrias dos neurônios com a glicosilação da proteína TRAC1. Essa figura aqui demonstra a estrutura terciária da proteína glicosiltransferase. Diferentemente da RNA mensageiro, a enzima glicosiltransferase se apresenta numa expressão de nível médio no cérebro, no córtex cerebral, no cerebelo, no hipocampo e no núcleo caudado, que são representados na barra amarela do gráfico. Também é possível notar diferenças entre a expressão da RNA mensageiro da proteína no baço e no ovário, quanto à expressão da proteína no ambiente intracelular. Essa proteína foi detectada principalmente no nucleoplasma e na membrana plasmática, ou seja, são esses os locais de destino celular da proteína. Em relação às patologias, o gene OGT está relacionado ao transtorno de desenvolvimento intelectual, a mioepiteliomas, que são neoplasias benignas raras de tecidos moles, a Alzheimer, quando há uma menor expressão do gene, ao diabetes e a síndrome de Adams-Oliver, caracterizada por sintomas cutâneos e também por problema de desenvolvimento nos membros distais. O gene OGT também demonstrou um prognóstico favorável para câncer urotelial e de cabeça e pescoço e um prognóstico desfavorável para câncer renal e do endométrio. Como é possível ver nesses gráficos aqui embaixo, um prognóstico favorável demonstra que uma maior expressão do gene está relacionada a uma maior taxa de sobrevivência, que está no eixo Y. E um prognóstico desfavorável mostra que uma maior expressão do gene está relacionada a uma menor taxa de sobrevivência. Por fim, neste último gráfico, as barras vermelhas mostram que uma maior expressão do gene está relacionada também a uma maior probabilidade de infecções pelo vírus influenza, principalmente. Bom, meu nome é Gabriela Saito e eu fiquei responsável por apresentar o polimorfismo do gene OGT e as principais variantes genéticas relacionadas a esse gene. Então, começando aqui com uma visão geral sobre as consequências dos polimorfismos do gene OGT. E apesar de terem várias consequências, a maior parte delas são variantes do tipo intrônica, com 54%, e em segundo lugar você tem as variantes do tipo non-coding transcript, que são variantes transcricionais de regiões não codificantes do RNA. Então, entre essas várias variantes, eu decidi apresentar duas, que é uma variante comum e uma variante rara, porque elas têm citações de estudos e relevância clínica que devem ser citadas. Então, começando pela variante comum de código ilustrado nesse slide, você tem uma variante de variação de somente um nucleotídeo, ou SNP. E é uma variação de um nucleotídeo com timina para um nucleotídeo com guanina. Então, aqui está a localização dessa variante no cromossomo,
que é o cromossomo X, na subbanda 71, em uma região transcrita no que o ESEMBO chama de modelos de transcrição do tipo ESEMBO e AVAN. Então, aqui tem a frequência nos principais grupos étnicos humanos dessa variante, e ela é uma frequência bem grande, que varia desde grupos africanos para asiáticos e até finlandeses. E apesar dessas amostras demonstrarem predominância de expressão do nucleotídeo com timina, que é o ancestral, você ainda tem dados relevantes sobre o nucleotídeo com guanina. Então, essa variante ela tem uma consequência in intro do gene original e ela está associada com esse estudo que analisou mais de 500 mil descendentes europeus e mais especificamente sobre o estudo da variante, como que as variantes atuavam na hematopoiese das células do sangue e como elas causavam 29 fenótipos diferentes das células do sangue. Então, eles estudaram mais de 8.800 variantes e, entre elas, 69% eram do tipo intrônica, que é a nossa variante. E, embora eles não deem um enfoque muito grande na nossa variante, ela está, sim, sendo citada, como mostrada, no estudo, e ela está associada a uma alteração na distribuição do volume e da quantidade de células vermelhas no sangue. Então, essa foi os principais pontos da variante comum, e agora eu apresento a variante rara, que também está de código mostrado, só que essa é uma variante missense, então significa que essa mutação causa a codificação de um aminoácido diferente na proteína final. E nesse caso dessa variante, ela troca um aminoácido do tipo arginina por um aminoácido do tipo prolina. E é interessante observar que ela não tem frequência populacional, porque ela é rara e só é citada nesse estudo que eu vou apresentar agora, então você não tem dados sobre isso nesse exemplo. Então, aqui, essa variante, ela tem um segundo nome menor, que é P-ARG284-PRO, que é o que é citado no estudo. Então, aqui está a localização dessa variante, que também está no cromossomo X, na subbanda 71, em uma região transcrita no modelo AVAN e ESEMBO. Então, esse é o estudo que ela foi citada, porque essa mutação, ela reduz a glicolização e o processamento proteolítico de um fator de transcrição, e com destaque para a glicolização, porque acho que como foi citado, o gene OGT codifica uma enzima que está relacionado com um tipo de glicolização. Então, essa mutação afeta isso. E a consequência dessa mutação está relacionada com a deficiência intelectual ligada ao cromossomo X. Então, ela causa consequências como a inteligência reduzida, o atraso na adaptação comportamental, o retardo psicomotor e consequências na face, que é o nariz largo, o hipertelorismo e as orelhas rebaixadas, que é o que é mostrado nesse paciente A. Então, é isso. Os principais pontos das variantes citadas, que é a variante comum e a variante rara, que estão associadas ao polimorfismo do gene OGT. Meu nome é Bruna Goulart e eu vou apresentar o primeiro artigo da quarta parte do nosso webinar. O artigo, então, é do jornal acadêmico Theranostics e foi publicado em 2019 pela Eve Spring. Ele vai tratar de como a alta atividade do gene OGT é essencial para a proliferação de células cancerosas da próstata, via proteínas MYC, as quais são fortes ativadores transcricionais. Isso vai se dar a partir da constatação de que a euglena-transferase, ou seja, do gene OGT, é altamente expressada em casos agressivos de cânceres de próstata. Então, o artigo buscou identificar a estabilidade e função da euglena e identificar os fatores de transcrição que se coordenam com a OGT para promover a proliferação de células no caso de câncer de próstata. Os métodos mais utilizados no estudo foram a imunoprecipitação de cromatina, a SHI, associada a técnicas de PCR de DNA e RNA, e também a Reverse Phase Protein Arrays. Então, primeiramente, eu preciso entender que a euglena-transferase é um grande ponto de integração metabólica nas nossas células, porque ela catalisa reações que modificam resíduos de serina e trionina em proteínas-alvo com apenas um açúcar, que no caso seriam as reações de euglena-acilação.
E sabe-se hoje que níveis alterados de metabólitos é um grande recurso de tumores e está altamente associado à sua capacidade de proliferação. Então, o gene OGT ele vai se relacionar com os AR, que seriam receptores de andrógenos nas células da próstata, os quais são comumente muito expressados em casos de cânceres. Então, esse AR vai regular positivamente o ciclo biosintético da exosamina, qual produz o substrato da oglenac transferase, que seria a UDP-oglenac. Portanto, a alta atividade do OGT, associado ao alto fluxo do ciclo biosintético da exosamina, a gente vai ter estabilização de proteínas pró-oncogênicas, no caso, as proteínas MYC, que, junto com o gene OGT e sua alta atividade, vão atuar na intensificação de proliferação de células cancerosas. Então, os resultados do artigo, primeiramente, ele mostra que esse estudo foi o primeiro a relatar, a marcar que a marca de cromatina da oglenac é rapidamente perdida assim que a gente tem a inativação do gene OGT, no caso da imunoprecipitação da cromatina. E com essa mesma técnica, eles perceberam que a marca da oglenac se sobrepõe a regiões de super-enhancers, que são elementos regulatórios específicos de intensificação de cada tipo de célula, e também se sobrepõe a regiões de cromatina transcricionalmente ativa. É possível ver no gráfico C que tem a sobreposição da oglenac com RNA polimerase 2, porém o estudo relatou que a inativação da OGT não altera a fosforilação dessa enzima. Então, no gráfico B também é possível perceber outras regiões de sobreposição do gene oglenac. Teria 70% com super-enhancers, 57% com regiões promotoras e 95% com áreas de transcrição ativa. Já com relação às proteínas MYC, o oglenac vai se sobrepor em 77% das regiões em células cancerosas da próstata. E a grande questão do OGT com as proteínas MYC é que ele vai ser necessário para a interação das MYC com HCF, que é o Host Cell Factor 1, em células cancerosas da próstata. Então, eles perceberam isso no estudo a partir do tratamento com OSM2, que é o inativador do gene OGT, e a partir da inativação do gene OGT, a gente tem essa interação interrompida. É possível ver também no gráfico G como essas áreas se sobrepõem. E, além disso, a inibição aguda do gene OGT vai estar relacionada também com a interação de MYC com proteínas parceiras, como a SP1, que seria o primeiro fator de transcrição alterado pela oglenac transferase, que é modificado por ela, e também o SP1 é um parceiro, uma proteína parceira das MYC. Além disso, a ciclina B1 também é afetada com a inibição de OGT, que é uma proteína parceira de MYC. É possível ver no esquema F como o tratamento de OSM2 acaba com a marcação da ciclina B1. Então, o artigo propôs que o OGT é importante para o programa transcricional dependente de MYC. Então, a partir de todos esses mecanismos, o OGT vai regular a transcrição dependente de MYC de certos RNAs envolvidos na transição no ciclo celular, da fase G1 para a fase S, e também vai atuar na estabilidade de proteínas mitóticas. E tudo isso permitiu concluir, portanto, como o OGT é essencial na proliferação de células via MYC em casos de cânceres de próstata, principalmente na ausência de andrógenos. Para comprovar tudo isso, o estudo utilizou uma linha de células NK, que é muito utilizado em estudos de cânceres, e com alta expressão de MYC, em ambos os tratamentos com ausência de andrógenos. Então, nessa parte do estudo, com o correto funcionamento de OGT, teve-se a expressão de ciclina B1 e PLK1, que são proteínas parceiras de MYC. E também o dobro de número de células entrando em fase S, ou seja, se preparando para a mitose. Já com a inibição do gene OGT por OSM2, esses dois fenômenos não ocorreram, evidenciando, então, a sua indispensável função na parte de proliferação de células cancerosas. Então, o crescimento de células por MYC é dependente de OGT. Torna-se evidente, então, portanto, pelo estudo, que o OGT vai ser importante no programa celular dirigido por MYC em dois níveis. Primeiro, na transcrição de genes envolvidos na transição de G1 para S, e também na estabilização das proteínas envolvidas na transição de G2 para M, ou seja, de proteínas mitóticas. Então, a partir de tudo isso, o estudo comprovou, em partes, a indispensabilidade da atividade de OGT na proliferação, dependente de MYC, de células cancerosas da próstata.
Meu nome é Marisabel Zorzi, eu vou falar sobre o artigo 2, que é o artigo OGT controla a força progenitora do pool de células neurais e a neurogênese adulta através da modulação do NOT de sinalização, que foi publicado na revista Cell Reports em 30 de março de 2021 e é de autoria de vários pesquisadores chineses. Sabe-se que a neurogênese adulta é impulsionada por células-tronco chamadas de ANSPCs, a partir das quais novos neurônios são formados e incorporados aos circuitos neurais para desempenhar funções como a atividade neural e a cognição. Diversos mecanismos genéticos estão relacionados com a regulação da neurogênese e a desregulação desses mecanismos resulta em neurogênese aberrante e prejuízos à cognição. A N-acetilglucosamina, catalisada pelo AGT, desempenha uma função importante em diversos processos biológicos e doenças. Mutações e deficiências em AGT foram encontradas em pacientes humanos com deficiência intelectual. Porém, os papéis de AGT na regulação da neurogênese não são muito conhecidos. O artigo mostra que a deficiência de AGT em células-tronco neurais adultas, as ANSPCs, prejudica a proliferação celular e promove a neurogênese aberrante, que é uma neurogênese não normal, e, consequentemente, prejudica a função cognitiva em camundongos adultos. Revelou-se também que a deficiência de OGT altera a transcrição de genes relacionados ao ciclo celular, neurogênese e o desenvolvimento neuronal. O estudo revela que o gene possui papel essencial na regulação da neurogênese e cognição em mamíferos, e, além disso, o OGT interage diretamente com NOT1 para catalisar a modificação do OGLC-NAC, do fragmento NOT-TM-ICD, a qual, se for diminuída, aumenta a ubiquitinação e degradação do NOT-TM-ICD, que a originou e prejudica o controle da neurogênese, tornando-a aberrante. Sobre os métodos, para os experimentos, houve o uso de ratos, aprovado pelo Comitê da Universidade de Zhejiang, isolamento e cultura de células tronconeurais adultas do prosencéfalo e hipocampo de tecidos de ratos sacrificados 4 semanas após receberem a injeção de tamoxifeno, o isolamento e a cultura primária de neurônios e astrócitos a partir da lavagem e digestão de tecidos. Eles isolaram os ANSPCs do prosencéfalo de camundongos e detectaram os padrões de expressão do OGT e do OGLC-NAC por meio da marcação por imunofluorescência para entender a expressividade do OGT, comparando duas populações de camundongos, chamadas de CTRL e CKO. Sobre os estudos e resultados, a partir dos experimentos, perceberam que a expressão do OGT e os níveis do OGLC-NAC em neurônios e astrócitos aumentaram ao longo da maturação, e essa característica dinâmica interfere no desenvolvimento neuronal. Com a análise da imunofluorescência das células diferentes camundongos, perceberam que a perda do OGT resulta na diferenciação aberrante dos ANSPCs, o que produz uma falha na manutenção do pool dessas células. Analisaram também que os ratos que possuem deficiência em OGT possuem uma maior taxa de erro no trabalho e na memória. E estudos com RNA dos camundongos demonstraram que a expressão de alvos de sinalização NOT diminuíram em ratos com menor expressão do OGT. Lembrando que esse NOT participa do controle da neurogênese e, se ele for degradado, ela ocorre de modo aberrante. E ao analisar os níveis de ubiquitinação nas células camundongos, observaram que a redução da expressão do AGT resulta no aumento da ubiquitinação do TM-ICD, um tipo de NOT que auxilia o controle da neurogênese. Revelou-se, então, o papel crítico do AGT na regulação da neurogênese em camundongos. E nessa parte do artigo, a discussão, os autores fizeram comparações com estudos anteriores, a exemplo de estudos de Cheng e White. Segundo Cheng e White, a deleção específica em OGT prejudica a capacidade proliferativa de NSPCs, o que condiz com os resultados do artigo. Mas, segundo Cheng, a perda em OGT aumentou a morte celular, mas os dados desse artigo que eu apresentei mostraram que essa perda não afetou a sobrevivência celular. E assim, os autores concluíram que o estudo deles revelou um papel essencial do gene OGT na manutenção da neurogênese adulta, visto que a modificação do OGLC-NAC pelo gene impede a ubiquitinação de NOT1 e é crítico para a atividade de sinalização do NOT, que auxilia a regulação da proliferação de células nervosas. Dessa forma, o OGT pode ser alvo potencial para distúrbios com comprometimento da memória e da cognição.
Olá, meu nome é Vinícius Gabriel Tresca, estou aqui para apresentar o artigo 3, que tem relação com o tema apresentado pela aluna Gabriela Saito, quando tratado sobre polimorfismo do gene. Nesse caso, o polimorfismo é uma mutação do tipo missense no gene OGT, que está relacionado à deficiência intelectual do tipo X linkada e desregulação dos genes envolvidos no destino da célula no processo de sinalização celular. Primeiro, a gente precisa contextualizar o que é considerado uma deficiência intelectual. E por livros de diagnóstico, a deficiência intelectual ela é dita como uma desordem no neurodesenvolvimento, ainda na fase do início da infância, sendo a síndrome de Down e a síndrome do X frágil as causas mais comuns da deficiência intelectual. E a pergunta que a gente busca responder com esse artigo é a seguinte: qual é a possível relação da deficiência intelectual com o gene OGT? Para isso, geneticistas, por meio da engenharia genética, fizeram a adição de variantes do gene OGT em células tronco embrionária, a fim de avaliar a linhagem de células com essa mutação desde o princípio. E o que foi observado é que transcriptomas revelaram uma desregulação compartilhada nos genes envolvidos no destino da célula e também nos processos de sinalização celular, com alteração no receptor X do fígado e na alteração do receptor X retinoide, causando assim falhas no desenvolvimento neuronal. Então, em um estudo mais prático, 3 pacientes foram escolhidos, diagnosticados com deficiência intelectual, conforme dito anteriormente, desde o início da infância. O primeiro paciente, masculino, com 7 anos de idade, ele foi diagnosticado com um retardo do crescimento intrauterino, então, desde a fase embrionária. Ele tinha hidrocefalia, hipotireoidismo e tinha ataque de epilepsia. Com 4 anos de idade, notou-se também um agravo e um enrijecimento do corpo do paciente. E outra coisa que também é interessante de ser ressaltada é que os dois eles tinham deficiência intelectual, mas em graus diferentes. Então, o paciente 2 ele foi diagnosticado com deficiência intelectual do tipo leve, apresentava hipotonia e assimetria do reflexo tendíneo profundo, e já o paciente 3 ele sofria com dificuldades de aprendizado e ele foi diagnosticado com déficit de atenção e hiperatividade. E uma pergunta que é interessante de ser feita é a seguinte: qual que é a relação entre esses 3 pacientes? A relação, então, fica justamente na mutação do gene OGT, sendo que o paciente 1, ele sofreu uma variação no exon de número 7, e os pacientes 2 e 3, eles tinham uma variação no exon 8. E uma coisa interessante é que a mãe desses pacientes possuía essa mutação, mas a figura paterna não, e os demais irmãos, né, no caso dos pacientes que tinham irmãos não afetados, eles também não possuíam essa mutação no gene OGT. Então, como conclusão desse artigo científico, o que nós podemos dizer? O gene OGT ele tem atividade relacionada no processo de diferenciação de células tronco-neuronais que derivam da ectoderme, né, que são formadoras do tecido neuronal, fazem parte do desenvolvimento neural, e eles podem ser causadores de algum tipo de deficiência intelectual. É importante ressaltar mais uma vez que eles podem ser, pois a deficiência intelectual, até certo tempo atrás, ela era de causas ainda muito desconhecidas, né, sem motivos, e o bacana é perceber que com o avanço da ciência e também os estudos sobre mutações genéticas, é interessante de você ver a associação entre mutações em determinados genes e o link com determinadas doenças. Então, fica aqui o nosso agradecimento, todas as referências estarão aqui ao final, fique livre também para fazer perguntas, e é isso, obrigado pela atenção.